do Quadros Correia, pelos falecidos das famílias Azevedo e Correia, Ricardo de Azevedo, pelas santas almas e pelas almas do purgatório. Queridos irmãos e irmãs, informamos que este ambiente está sendo filmado e gravado. As imagens aqui captadas poderão ser veiculadas nos meios de comunicação e nas plataformas digitais oficiais da Basílica Santuário de Nazaré, bem como por emissoras conveniadas. Esta captação está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, respeitando os direitos dos fiéis e amparada pelo legítimo interesse da missão evangelizadora da Igreja.
Sob as bênçãos da Virgem de Nazaré, com imensa alegria adentramos hoje na Semana Santa. Caríssimos irmãos e irmãs, fiéis devotos que vieram participar conosco e que nos acompanham através dos nossos meios de comunicação, sejam todos muito bem-vindos ao Santuário da Rainha da Amazônia, em Belém do Pará. Contemplamos nesta semana a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele caminha com sua força inabalável rumo ao Calvário, porque seu amor é muito mais forte por todos nós. Com o propósito de viver com intensidade estes momentos que antecedem a Páscoa do Senhor, iniciemos nossa celebração entoando o canto de entrada. Juntos andemos, eis o tempo de conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros irmãos e irmãs, que a Basílica Santuário de Nazaré acolheu esta manhã, segundo dia da Semana Santa, caríssimos, e você também, irmãos e irmãs que participam da mesma celebração eucarística pela Rádio TV Nazaré, convido todos a vivenciarmos o ato penitencial. Somos todos pecadores e pecadoras, e Jesus aceitou de passar a paixão, a morte e a sepultura para a nossa salvação. Por isso, também o perdão e a salvação faz parte da ressurreição de Jesus. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que quiseste ser levantado da terra para que tenha vida eterna, todo aquele que crê em vós, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz para levar-nos à glória da ressurreição, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, concedei a nós que desfalecemos em nossa fraqueza, recobrar um novo alento, pelos méritos da paixão do vosso Filho unigênito. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega.
mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo o que dela germina, que dá a respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro da aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? O Senhor é minha luz e salvação. Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles, inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem. O Senhor é minha luz e salvação. Se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Salve nosso Rei, somente vós. Tende compaixão dos nossos erros. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra,
honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixai-a, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre os terei convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, estamos já na segunda-feira de Semana Santa, a Semana Santa, a semana mais característica de todo o ano litúrgico, porque a liturgia nos oferece a oportunidade de meditarmos e aprofundarmos os mistérios mais característicos da vida de Jesus aqui na Terra. Jesus, que Deus se tornou homem para poder sofrer e passar esta paixão, que é uma coisa crudelíssima, mas ele é consciente o que está fazendo. Ele se oferece como vítima para salvar cada um de nós. Isto atinge toda a humanidade, sem fazer discriminação entre judeus e pagãos, europeus e asiáticos. A humanidade inteira é a destinatária desta ação dolorosa, trágica, que nós chamamos a paixão de Jesus. Hoje nós temos o profeta Isaías, com o capítulo 42.
É incrível como este profeta pormenoriza a vida de Jesus 7 séculos antes que Jesus aparecesse. Se depois nós vamos no capítulo 53 de Isaías, ainda mais profundo, porque Isaías, na visão profética, acompanha passo a passo a paixão de Jesus. Isto significa não um acerto ocasional, mas um programa legítimo da mente e do coração de Deus Pai, que preparava para o próprio Filho, da mesma natureza divina, Jesus, que é a vida do Pai, e o Pai que é amor e quer amar a humanidade, feita imagem e semelhança dele, e não quer que a humanidade se perca. Então, Deus amor está disposto a sacrificar o próprio Filho para salvar a humanidade. Nós chamaríamos a Deus Pai cruel, sem coração, que assiste à paixão do próprio Filho sem mexer um dedo para impedi-lo. Ele podia. É o mistério do amor de Deus para com nossas criaturas humanas. Como se pode admitir uma lógica dessa para salvar criaturas que valem nada, mortais, pecadores, rebeldes? Deus sacrifica o próprio Filho, que a vida dele é eterna. Mas isto se tornou história. E nós estamos comemorando esta história, atualizando-a hoje e aqui. Então, todo mundo se considere destinatário deste grande mistério da paixão de Jesus. Ele viveu a paixão visando a minha vida, a minha salvação. E por isso, nós temos de acompanhar passo a passo a paixão de Jesus. O mundo não aceita esta lógica de Deus. O mundo segue a lógica do mundo, que é materialista, egoísta. O mundo caça sempre os prazeres, mata a felicidade. Deus age contrariamente. Deus procura sempre a felicidade das criaturas, embora sacrificando os prazeres. É uma lógica completamente oposta entre a lógica de Deus e a lógica do mundo. E nós estamos nesta terrível experiência provocadora. Nós queremos seguir o mundo ou Deus? Este é o nosso desafio. E muitos cristãos preferem o mundo. Enquanto a liturgia nos apresenta este sofrimento inaceitável e inexplicável de Deus Criador, Deus que é a beleza, a felicidade e a vida eterna e infinita, que se autodestrói para salvar a criatura humana. Fiquemos nesta lógica divina. Cuidado à tentação que o mundo vem nos oferecendo várias oportunidades para nos tornar mundanos. Deixe de lado esta história de sofrimento, de sangue, de flagelações, de crueldades. Aproveite, viva, curte tudo aquilo que o mundo lhe oferece, que a vida é breve. E depende da nossa vontade e liberdade de resistir
ou não a esta tentação. Neste contexto, colocamos também o Evangelho de hoje, de São João. O evangelista João, o discípulo mais predileto de Jesus, o caçula dos apóstolos, entre linhas no evangelho dele, a gente repara logo que havia uma espécie de intolerância entre os dois. Judas tem uma mentalidade sua egoísta. João é muito simples, muito aberto, muito amizade com Jesus. Então parece que os dois não se davam bem ao longo daqueles 3 anos que conviveram com Jesus. E hoje nós temos no Evangelho de São João esta intervenção de Judas na casa de Marta, Maria e Lázaro, em Betânia, perto de Jerusalém. Lá onde Jesus, Nossa Senhora também, quase sempre se hospedava quando estava em Jerusalém. É muito pertinho, 3 quilômetros. Esta família de amigos, tantos amigos que quando Jesus foi visitar a sepultura de Lázaro, Jesus, Deus, mas é homem, chorou. Como homem, amigo mesmo de Lázaro, chorou a perda do próprio amigo. Tanto que o povo ficou impressionado e disse, mas ele que amava tanto e ama tanto Lázaro, ressuscitou dos mortos e curou tanto doente, por que não curou Lázaro? Mas Jesus já tinha respondido, deixou morrer para a intervenção milagrosa dele ficar muito mais eloquente, muito mais impressionante. 4 dias estava na sepultura e Jesus ressuscitou. Pois é, daí nós vemos a amizade que havia entre Jesus e esta família de 3 irmãos. 2 irmãs e um irmão. E ele preparou o jantar para Jesus. Enquanto Marta trabalhava na cozinha, Maria, mais mística, mais contemplativa, usou um gesto que era costume entre as mulheres da época, de homenagear uma pessoa muito importante, muito amada, que entrava em casa com a oferta de um perfume, muitas vezes muito precioso, tanto que muito dinheiro. Era a maneira lógica, cultural do tempo e do lugar para homenagear uma pessoa. E ela fez isto, tanto era o carinho que tinha para com Jesus. E Jesus deixou fazer. Ela ungiu os pés de Jesus, com um perfume muito precioso, muito caro. Mas o amor não pensa em despesa. Mas o amor dela era não tanto gastar o dinheiro, quanto este gesto de veneração, de homenagem a Jesus, homenageando até os pés de Jesus, enxugando depois com o cabelo dela. E Jesus deixou fazer. Nesta bela cerimônia, muito íntima, muito graciosa e muito caridosa, entra uma voz destoante de Judas, apóstolo, um dos 12, aquele que segurava a administração dos 12, a bolsa, o dinheiro, que de vez em quando precisavam para comprar alguma comida para ele. E ele age como interessado. Mas não seria melhor todo este dinheiro que foi gasto para comprar este perfume tão caro, dar para os pobres, do que gastar à toa para ungir os pés de uma pessoa? Eis aí
João, na sua simplicidade e inteligência teológica dele, João coloca em conflito. Judas representa o mundo, Maria representa a religião cristã, a nova mentalidade. E Jesus no meio, como juiz. Judas condena Maria, porque gastou aquele dinheiro à toa. Jesus defende Maria, porque Jesus vê que, além do interesse puramente material do dinheiro, tem também muito mais valores que valem muito mais do dinheiro. A caridade, a amizade, a alegria, o encontro, a convivência, são valores, não tem preço para pagá-los. Então nós que somos cristãos temos de entrar nesta lógica de Jesus. Quer Isaías, quer João, nos apresenta este conflito entre os quais não existe uma paz, uma harmonia entre a cultura do mundo e a cultura do Evangelho de Jesus. E nós temos que fazer a nossa opção. A nossa opção é de pensar naquilo que Jesus respondeu. A caridade, homenagem, o afeto, um abraço, uma visita, um consolo, um gesto de solidariedade, não tem preço que pague. Não é a parte material, não é o dinheiro, não é a riqueza, não é todas as comodidades que o mundo oferece que interessam verdadeiramente, mas é o que expressa amor, simpatia, amizade, solidariedade. É isto que o cristão deve procurar. E nós deixamos vamos dizer, um colóquio e uma convivência benéfica, risonha, alegre, para alimentar a nossa ambição, nosso egoísmo. Aqui reina no egoísmo, reina o nosso interesse, a nossa cobiça, a parte mais inferior da nossa dignidade humana. E Jesus, ao contrário, manda funcionar o coração dele. É o amor, a amizade, a sensibilidade, a solidariedade, se aperceber que o outro precisa do meu auxílio, da minha palavra, da minha amizade, do meu amor, do meu carinho. Então são valores completamente conflitantes, os do mundo e os do Evangelho. Eis porque, infelizmente, a maioria se deixa contagiar e arrastar pelos valores do mundo. A riqueza, os prazeres, as festas, esta comilança à vontade, liberdade que é libertinagem, que os outros se dannem. Aproveitemos deste mundo. E Jesus, o Evangelho, recomenda a coisa mais simples, mas mais profunda e mais necessária. Amai-vos uns aos outros. O mundo alimenta o amor egoísta. Aproveite agora, faça tudo que você puder, que outro se dane. Alimente o seu eu, seu egoísmo, a sua dignidade, o seu interesse, a sua oportunidade. Não deixa passar. Então nós temos de fazer a nossa opção. Estamos caminhando com Jesus. Faltam 6 dias, conforme o Evangelho de São João, para Jesus morrer. E ele, antes de começar a paixão dele, permitiu esta experiência de amizade na casa em Betânia de Lázaro, Maria e Marta. Mas nos dá uma aula de vida belíssima, muito familiar, mas muito profunda.
Nós, caríssimos irmãos, procuremos de encarar a Semana Santa com este espírito familiar, este espírito humano, usando mais amor, para solidarizar, ter presença física até, a Jesus que sofre, a mãe dele, Maria, que está ao lado dele, silencioso como Pai do céu, sofrendo tudo aquilo que estão fazendo de mal ao próprio Filho Jesus, que veio para salvar, e como recompensa recebe esta incrível, inaceitável atitude de rejeição e de condenação cruel. Então nós coloquemos ao lado de Maria, mãe de Jesus, ao lado de Maria, irmã de Lázaro, para poder expressar a nossa presença física, a nossa solidariedade com Jesus e com todo aquele que sofre no mundo. Por isso recomendo, quem puder, não falte nas cerimônias do Tríduo Pascal, quinta-feira, sexta e sábado à noite. A nossa presença física é como estar ao lado de Jesus na casa de Maria de Lázaro. Não falte, faça o sacrifício. Mas tem de preparar a Páscoa, a comida, os bolos, toda aquela coisa, festança que se costuma fazer. Sim, Senhor, tem tempo ainda. Imite um pouquinho Maria de Betânia, que sacrificou o tempo dela para homenagear o amigo Jesus. E nós ficamos ao lado de Jesus, ao lado de Nossa Senhora, consolidarizando com eles e aceitando de conviver com eles estes momentos tristes, mas temos a certeza, porém, que logo depois nós vamos participar com a mesma solidariedade, a alegria da ressurreição e da vida nova. Isto que desejo para todos nós, caríssimos irmãos, para vivenciarmos este momento mais forte do ano todo, 2026. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, nesta semana em que contemplamos a entrega de Jesus por amor, elevemos ao Pai as nossas súplicas, rezando e repetindo: Senhor, fortalecei-nos no caminho da entrega e do serviço. Senhor, fortalecei-nos no caminho da entrega e do serviço. Para que a Igreja, sustentada pelo Espírito do Senhor, persevere na missão de anunciar a verdade com mansidão e firmeza, sendo no mundo sinal da justiça e da esperança prometidas, rezemos ao Senhor. Senhor, fortalecei-nos no caminho da entrega e do serviço. Para que os leigos e leigas que servem nas liturgias, nas reflexões e nas celebrações desta Semana Santa o façam com fé profunda, generosidade, amor, ajudando a comunidade a entrar no ministério pascal, rezemos ao Senhor. Senhor, fortalecei-nos no caminho da entrega e do serviço. Para que os missionários e missionárias, inspiradas pela entrega de Cristo e pela força do Espírito, sigam levando o Evangelho a todos os cantos do mundo, mesmo em meio aos desafios, rezemos ao Senhor. Senhor, fortalecei-nos no caminho da entrega e do serviço. Pai de bondade, acolhei estas nossas preces que vos apresentamos como vossos filhos e filhas que caminham para a celebração da Páscoa do vosso Filho unigênito, fazendo servidores do reino, vivendo cada dia com generosidade e muita fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ofertório. Recebe
Deus amigo, esses dons que aqui trazemos, e felizes entre todos a partilha nós faremos. Ó Deus Pai, a Ti trazemos pão e vinho uma vez mais. Um só corpo nós seremos com Jesus e pela paz. Recebe, Deus amigo, nossos pés e nossos braços que encontram na unidade o alento pro cansaço. Ó Deus Pai, a Ti trazemos pão e vinho uma vez mais. Um só corpo nós seremos com Jesus e pela paz. Ó Deus Pai, a Ti trazemos pão e vinho uma vez mais. Um só corpo nós seremos com Jesus e pela paz. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Olhai, Senhor, com bondade o sagrado mistério que celebramos, o que em vossa misericórdia previdente instituíste para desfazer a nossa condenação, produz em nós frutos de vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Pois sabemos que já se aproximam os dias da sua paixão salvadora e de sua gloriosa ressurreição, dias em que é vencido o poder do antigo inimigo e a celebração, o mistério da nossa redenção. Por ele os coros dos anjos, alegrando-se eternamente na vossa presença, adoram a vossa grandeza. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade.
Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicando vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com nosso arcebispo Júlio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também a vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolheu-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Rezemos, caríssimos irmãos e irmãs, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Conforto para a alma, para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus, mas de toda a palavra da boca de Deus.
Oremos. Visitai, Senhor, o vosso povo e assisti com amor de Pai os que celebram os vossos mistérios, para que conservemos pela vossa proteção o remédio da salvação eterna, que recebemos de vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembre que hoje, nesta segunda-feira, vai ter mutirão de confissões aqui na Basílica, a partir das 8h30. Vai hoje de manhã e à tarde também, até à noite. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Confiantes, peçamos a bênção de Nossa Senhora, que nos acompanhe, e nós nos propomos de ficar ao lado dela, em companhia dela, assistindo à paixão de Jesus. Cantemos, dai-nos a bênção. Dai-nos a bênção, ó Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré. Dai-nos a bênção, ó Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré. Pela intercessão de Nossa Senhora, abençoe-nos Deus o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Alimentados pelo pão da palavra e pela Santíssima Eucaristia, ide em paz. O Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa jornada para todos. No caminho da vida sofrida, há irmãos sem abrigo, sem chão. Na calçada, no bairro da Espera, brota o grito, o clamor do irmão. Mas o Verbo se fez moradia no presépio da simplicidade. Vem morar com o pobre